Oi, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Estamos aqui em mais um encontro do Acervo Comentado, que é um encontro de ativação do Acervo Histórico Vídeo Brasil, que esse ano comemora 40 anos. Queria agradecer também, de novo, a toda a equipe do Vídeo Brasil e do SESC. E hoje a gente tem também, estamos aqui junto a Fábio Cipriano. Agradecemos muito a presença. Fábio escolheu 3 filmes que foram muito importantes para, enfim, que é um recorte, uma constelação de filmes de resistência. Fábio é jornalista, diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC São Paulo, onde é também professor. Participa do conselho editorial das revistas Salt of a State of Mind e Arte Brasileiros. É autor de Pina Bausch, coautor de Histórias das Exposições, Casos Exemplares, entre outras, muitas outras publicações. Então, obrigada, Fábio. Agora, a gente vai ver um trecho desses filmes, que são Faz que Vais, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, Domingo, de Paulo Mendel e Victor Grunwald, e Conte Isso àqueles que dizem que fomos derrotados, que é o do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. E após a exibição dos filmes, Fábio vai comentar, vamos conversar um pouco com ele. Então, boa visão. Ô gay DJ, por que tirou a Spice Girl, caralho? Eu sou viado. Eu sou viado, eu quero ferver, caralho. Eu, hein? Essas gay homofóbicas. Que dia que é hoje, gay? 4. Hoje é dia 4 de setembro. Ô gay, por que tu coloca música de viado nesse lugar?
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa escolha desses 3 filmes. E tem questões muito diferentes. Eles trazem questões políticas fortes a partir de um conceito de autoria coletivo. E se você puder falar desse arranjo, e depois a gente pode entrar em questões específicas de cada um. Obrigado, Alessandra. Boa noite a todas, todos e todes. Quero agradecer primeiro ao convite da Solange, da Alessandra, para ter essa fala aqui. Agradecer a presença de todos. Para mim é muito importante, né? Enfim, o Vídeo Brasil, nesses 40 anos, durante a Bienal, e o convite que me foi feito foi para pensar alguns trabalhos que estariam dentro dessa ótica do Sul Global, que é uma perspectiva que o Vídeo Brasil assumiu nos últimos anos. E quando a Solange me fez esse convite, e eu comecei a fazer as pesquisas, né, enfim, olhando para o acervo e pensando que trabalhos que eu poderia trazer, eu localizei uma frase da Bárbara Wagner, que é uma das autoras, né? Eu acabei selecionando o trabalho dela por conta disso, e ela diz uma coisa que é assim: não conheço um Brasil que não seja negro e não binário. Esse é o Brasil que a gente conhece desde que trabalha aqui, e ela está falando em relação à pesquisa dela no Recife. E eu achei que seria importante, dentro dessa seleção, pensar essas questões queer, né? Enfim, a partir do trabalho dela. Foi uma coincidência feliz, digamos, que é véspera de Carnaval, porque é um trabalho que tem o frevo, né? Então acabou sendo algo muito adequado. Mas eu pensei que essa seleção deveria trazer, então, essa temática, a princípio, mas outra questão que é importante em relação à história do Vídeo Brasil, e que, num filme que a gente viu antes, se ressaltou muito isso, que é a questão da experimentação da linguagem, né? O Vídeo Brasil sempre defendeu muito e apostou muito na experimentação, em não ser mainstream, em não estar ligado ao mercado de arte, e a possibilitar com que os trabalhos aqui apresentados fossem de fato experimentais. E a Bárbara Gância, e a Bárbara Wagner, eu acho que se caracteriza por essa experimentação na linguagem, mas também na estratégia, que era uma das coisas que eu queria enfatizar e que você já trouxe essa temática, que é um pouco a maneira de produzir um trabalho atualmente, que não é só do artista como o idealizador, o finalizador, a pessoa que determina e que faz tudo, mas de ser uma parceria. Porque nesse trabalho dela, que a gente viu aqui rapidamente, né, a gente viu um trecho, são, na verdade, 4 trechos, com 4 artistas diferentes, né, 4 pessoas de 4 segmentos diferentes lá do Recife,
e alguns deles ela continuou trabalhando depois em outros trabalhos. O trabalho que ela levou para a Bienal de Veneza, na sequência, é com uma dessas pessoas que trabalhou aí. E sempre me interessa muito, e eu acho que é algo que a gente pode conversar aqui, do quanto no trabalho da arte. Eu acho que quando o Vincent veio falar aqui também sobre o vídeo nas aldeias, a gente estressou muito isso, né? É importante você dar voz e dar espaço e permitir com que os colaboradores tenham uma participação efetiva, né? Então, no caso da Bárbara Wagner, por exemplo, e do Benjamin, né? Vamos dar também para ele a autoria. Eles levaram para Veneza, por exemplo, né, a coautora do trabalho, que era a protagonista do filme, dando a ela também, né, o espaço na coletiva. Ou seja, não é mais a artista que diz, estou representando alguém, né? E eu acho que essa ótica, pensando nessa década de trabalho artístico, né, claro que muitos artistas já traziam esse pensamento antes. O próprio Vincent é um exemplo muito importante disso, mas ele é um precursor disso, né? E eu acho que, observando aqui em cima, por exemplo, a gente vê muitos trabalhos em vídeo com famílias, com pessoas próximas, né? Ou seja, de fato, a ideia de colaboração é importante. Então, eu acho que é uma das temáticas que eu queria traçar. E aí, pensando nisso, o segundo trabalho, o Domingo, eu acho ele mais radical ainda nesse sentido, porque o trabalho da Bárbara ele tem uma edição que é mais sofisticada, ele tem um corte e uma certa sequência lógica, enfim, tem uma montagem aí. Agora, o Domingo não, ele já é um documentário de um dia, de uma família, só que é uma família muito inusual, ou totalmente fora dos padrões, mas para gente que vive em núcleos que são mais conservadores, digamos assim, né? Eu me lembro bem de quando houve um programa público há uns anos atrás, que está disponível, inclusive, no site do Vídeo Brasil. Então, recomendo muito que vocês, né, quem se interessa por essa temática, assista, porque aí você tem os depoimentos dessas pessoas que participaram junto com o Paulo e o Vitor, né, os autores desse trabalho, de como isso foi construído e o significado dessa família, né? Eu acho que, talvez, por um sentido mais mainstream, mais amplo, talvez aquela série de TV Pose trouxe mais esse universo do que são essas famílias, né, queers, onde, já que é um universo que não é dentro do padrão e do conceito binário, elas se associam de formas, né, muito originais, muito amplas, nas suas casas, né, nos seus lugares. E essa família que o Paulo e o Vitor documentam é uma família muito semelhante a essas práticas norte-americanas dos anos 70, mas que estão também nas periferias de São Paulo. E que eu acho que isso é um outro dado muito legal, né, do quanto o Vídeo Brasil, nesses últimos anos, ele se constituiu como esse espaço de dar visibilidade para essas narrativas que não são as narrativas convencionais, né, e de trazer, então, essas histórias e esses personagens que estão, de certa maneira, se autorrepresentando, né? Eu acho que esse é um conceito importante. E aí leva para o terceiro, para depois a gente ter um diálogo maior, né? Que foi uma sugestão sua, inclusive, e que eu achei muito legal, para a gente também não ficar na bolha. Eu acho que né, não queria falar só sobre essas comunidades queers, mas que é um trabalho muito experimental, e que, de certa maneira, também é uma noção de família estendida, né? Porque a gente sabe que essas ocupações elas provocam um tipo de relacionamento, de comunidade, que não é a comunidade convencional, né? E é muito legal, porque aí talvez é o trabalho desses três que eu trouxe, o mais radical, porque ele, de fato, é uma autorrepresentação, né? As pessoas estão ocupando um lugar. O vídeo, nesse caso, muitas vezes também é uma forma de segurança, porque ao documentar, se houver violência, essa violência vai estar documentada. Então, eu acho que isso é um trabalho muito interessante. Eu até tinha pensado de trazer depois um quarto trabalho, que é de uma artista israelense, a Nurit, que fez um trabalho semelhante na Palestina,
há alguns anos atrás, ela mostrou aqui no Vídeo Brasil, H2, que era exatamente sobre um grupo de mulheres palestinas numa região que recebiam câmeras de vídeo e que se autodocumentavam. E a Nurit, que é uma artista israelense, muito solidária, foi ministrar workshops com elas e ensinar como usar esse equipamento como autodefesa. Então, é muito legal ter essa percepção do trabalho artístico, que exatamente não é necessariamente artístico, mas que a parte documental dele acaba sendo uma forma de defesa mesmo, né? De você poder documentar caso haja alguma resistência. Mas, de qualquer maneira, eu acho que até tem também no site do Vídeo Brasil durante a pandemia, a Solange convidou algumas pessoas para falarem sobre alguns trabalhos, e esse trabalho da Nurit foi o trabalho que eu escolhi para falar. Então, também está acessível lá, dá para ver alguns trechos dele, ainda mais nesse momento, né, enfim, de guerra. É importante a gente trazer essa questão palestina. Mas, de qualquer forma, são trabalhos então que apontam para alguns caminhos que eu acho que a arte contemporânea trilhou nessa década e que o Vídeo Brasil, de uma maneira muito coerente com a sua própria história, né, deu espaço, porque, especialmente esse último que a gente viu, ele não é um vídeo super acabado, comercial, e ele não foi feito para ser um trabalho de mercado, de fato, né? Mas o mundo da arte, e eu acho isso muito legal, porque o Vídeo Brasil talvez seja, no Brasil, um dos espaços mais importantes para isso, ele acabou sendo um lugar de resistência, né? Eu acho que essa ideia, não por acaso, no segundo vídeo da família Stronger, eles estavam todos, esse dia, eles estavam se preparando para ir para uma manifestação contra o golpe, né? Então, é toda uma relação entre uma ação que seja, ou que é militante, e que o vídeo incorpora isso, né? O trabalho de arte incorpora essa militância. Sim. Obrigada. Eu queria apontar, tem realmente é muito interessante, porque todos esses trabalhos são trabalhos muito experimentais, e o que a gente vê é só uma pequeníssima parte do que não é nem da pré-produção, mas é da experiência dos coletivos, dos diretores, das duplas, enfim. Faz que vai é o menos radical nesse sentido, mas também a gente vê, enfim, eles trabalham a partir de processos imersivos de pré-produção, nesse caso, entrando mesmo na dinâmica desses coletivos que são musicais, a maioria das vezes. Mas, tanto no caso de Domingo quanto Conte Isso, são pessoas que entraram, são militantes mesmo, e o que a gente vê é um recorte, assim, que não deixa de ser muito inovativo. Cada um dos casos, enfim, eu acho que tem enormes inovações de linguagem, e ao mesmo tempo, o que a gente vê a gente tem essa sensação também que seja só um fragmento de uma experiência muito maior, que transcende. Então, é o vídeo, não é nem como registro, eu acho que é o vídeo como um testemunho, enfim, dessa parceria, porque no caso de Conte Isso, eles produziram vídeos para apoiar causas do movimento, eles produziram vídeos para... E tem outro fator também, esse filme, ele ganhou um prêmio no Festival de Brasília, como melhor curta, ganhou um prêmio de melhor som e melhor edição, porque são 3 processos de ocupação que são juntados nessa narrativa que parece de uma única noite, né? Então, é muito interessante. E eles, então, puderam acessar as imagens, os registros das ações, que é algo muito íntimo e com certeza, não foi a partir do olhar do artista, que não é nem do etnógrafo, até do artista que escolhe participar por um tempo para fazer um trabalho. Acho que o que dá para sentir em todos eles que são trabalhos performativos, no sentido de performance de uma escolha de vida, enfim, que transcende. Então, acho que é muito bonito, porque tem uma junção de arte e vida, que é o ideal de toda a arte política,
que aqui se consolida de uma forma muito incrível, assim, que eu acho fantástica. E tem outra coisa que talvez possa ser um gancho. Enfim, o Vídeo Brasil sempre trabalhou com documentário experimental em várias dimensões, várias medidas, e com o videoclipe. Aqui tem vídeos que trabalham muito com o registro da música. E o que é bonito, o que a Bárbara fala, e até o Paulo, eu li uma entrevista também no domingo, que é como se fosse uma a alegria como uma forma de resistência, que não é uma alegria, absolutamente não é uma alegria ingênua, mas é procurar, através da música, que é um registro também muito trabalhado em domingo. Eles usam música, som ambiente, mas a partir dos programas televisivos, enfim, para compor todo esse desenho íntimo e público da família. Então, eu acho essa questão da alegria, eu acho muito típica, enfim, de um espírito de resistência enfim, brasileiro, porque, enfim, a gente está prestes a entrar no Carnaval, mas eu acho que e eu acho comovente e muito, enfim, muito, não sei, é algo que está tanto na obra geral da Bárbara, do Benjamin de Burke, que também depois eles trabalham com o movimento do Sem Terra, no último trabalho deles, que vira um trabalho mais teatral, mas a partir, enfim, que é muito... São trabalhos, não estou colocando tudo no mesmo chapéu, são bem diferentes, mas tem essa linha aqui do som e, enfim... Olha, tem muitas questões aqui, mas eu vou começar pela última, para depois a gente pensar... Depois eu quero falar da performance, mas esse último momento que você estava falando, né, dessa alegria, ele me lembrou e me remeteu ao que está passando neste momento a Pinacoteca do Ceará. Não sei se vocês estão acompanhando, se vocês viram pelas redes, o quanto alguns vereadores, deputados estaduais estão perseguindo lá a Pinacoteca por conta de algumas obras, em algumas exposições, que tem Leonilson e tem outros artistas, e aí eles vão e ficam falando, veja só que coisa, que triste isso, contra a família, contra... Isso é interessante no que você estava falando, porque eu acho que existe na arte contemporânea e numa certa produção uma afirmação de alegria, de vitalidade, de liberdade, né, de potência de vida, que essas pessoas, né, quem se contrapõe a isso, faz como uma agenda política contra. Então, esse espaço que a gente está vendo aqui, né, ou seja, essa afirmação política da liberdade, de uma outra família, de outras possibilidades, ela tem sido uma constante, né? O Vídeo Brasil é um espaço onde isso aconteceu em muitos casos, né? Aquela exposição do Acran no Galpão, né? Também já falava disso, né? No Oriente Médio, no Líbano, enfim, trouxe toda uma reflexão aí sobre também a homossexualidade que é reprimida lá, etc. Mas são dois movimentos muito interessantes esse, né? Por um lado, a gente está aqui afirmando a alegria, a liberdade, a potência de vida, e por outro, esses grupos evangélicos, muitas vezes, né? Apesar que é muito interessante, se vocês forem ver a mesa sobre a família Stronger, o pai de todos, ele é um evangélico pastor. Então, só queer, né, dentro de uma configuração de família muito diferenciada. Então, a gente também, às vezes, nas nossas bolhas, olha esses evangélicos, né, como se eles fossem uma unidade e todos eles pensando a mesma coisa, porque, de certa maneira, são os mais conservadores que vão para a grande imprensa, que vão para as redes fazer essas denúncias. Mas tem muitos evangélicos que são libertários, que têm uma outra visão. Então, eu acho que existe essa... que felizmente é o que faz a arte ser legal, né? Eu acho que assim, essa potência de vida, trazer essas relações, né? A exposição aqui em cima, ela traz muito isso, muitas histórias, né? Ainda mais com esse tema da memória, então das pessoas contando as suas coisas, né? Trazendo os seus relatos, e eu acho que isso é
um segmento, digamos assim, importante da afirmação da alegria, né? Então, acho que por mais que a gente também esteja sempre falando de denúncias, de resistência e etc., mas ela se dá no campo do prazer. E eu acho que isso, dentro da arte contemporânea, é uma área muito bacana. E aí, queria falar da outra questão que você trouxe, da quase performance, porque também na história do Vídeo Brasil a performance é presente, né? Uma das edições foi sobre performance, inclusive, né? E essa aproximação, digamos assim, do vídeo e da ação, né? Porque, de certa maneira, a ideia da performance é que ela não é uma representação, ela é uma performance mesmo, né? Ou seja, quem está se cortando numa ação de uma performance está se cortando de verdade, não é teatral, né? Não é encenado. E aí, nesse caso aqui, é muito legal porque a gente está vendo isso, ou seja, são as pessoas, né, aquele depoimento do rapaz lá, fiquei na balada a noite inteira, nem sei como eu estou em pé, enfim, é a vida, e é isso que interessa, né, a história real das pessoas, né, e esses trabalhos, o vídeo, ele possibilita muito isso, né, porque ele faz com que a gente esteja em contato direto, mas é aquilo que se buscava já nos anos 70, a junção entre arte e vida, né? Então, eu acho que esses trabalhos, eles documentam isso, e o que aí para também fazer uma pirueta aqui, pensando na história dos 40 anos, do quanto o começo do Vídeo Brasil é sobre muito essa vontade de se contrapor à televisão e de se repensar novos modelos, etc. E o que a gente está vendo aqui é que, no fim, o espaço da arte acabou sendo um dos lugares privilegiados para essas narrativas acontecerem, porque a Globo continua não dando espaço para o Sem Terra mostrarem as suas narrativas. Mas se você entrar no museu, né, se você entrar no Sesc, se você entrar no Vídeo Brasil, essas narrativas vão estar presentes, né? Não por acaso, muitas exposições da Cláudia Andujar sobre os Yanomami estão sendo mostradas por aí, porque há tanto tempo ela resiste com isso, e essa narrativa, claro que durante o governo Lula agora isso ganhou uma outra repercussão, etc., mas já estava presente nos museus antes, né? O genocídio Yanomami foi uma exposição que a Cláudia fez nos anos 90 dentro do MASP. Então, também já é uma história, de certa maneira, de resistência, onde os museus, né, fazem esse papel. Sim. E pensando nesse processo de do vídeo como performance, eu acho muito lindo, porque nesses processos de autorrepresentação, no caso de Domingo especificamente, o filme não tenta dar uma representação fechada, porque ela não existe. Então, o filme evoca essas relações, e elas estão... É como se elas fossem em devir na frente da câmera, porque a câmera participa, não é mais observador participante, a câmera é parte do... Tanto é que as pessoas até porque tem uma naturalização hoje em dia da câmera, que ela não vira um objeto estranho, vira parte do contexto, enfim, absorvida completamente. Então, é muito bonito, porque é como se essas novas formas de família, formatos, e não só de famílias, mas também de representação do masculino, do feminino, que são fluidas, que já atravessaram até o binarismo. Sim. Todos os binarismos, elas se dão na frente com essa fluidez maravilhosa. E então... E o que eu penso também, em contraposição com, mesmo no cinema francês, sabe, e até o Yorgos Lanthimos, sabe, os últimos filmes sobre essa ideia de família ocidental estruturada é sempre na base do recalque do que o sujeito não consegue expressar por conta da família, por conta dessas relações que são pré-formadas, que são pré-categorizadas. E aqui é como se fosse o contrário porque eles tentam sair de uma representação fixa que a gente já incorporou. E nesse caso é como se fosse uma representação em devir, que eu acho muito bonito. Não, eu acho que você trouxe aí uma informação também que é importante de se pensar nessa década mais recente do Vídeo Brasil, que é quando as redes elas se transformaram em uma plataforma onde todo mundo tem acesso. Então, especialmente o que eles chamam de geração Z atualmente, né, quem nasceu entre os anos 90 e 2010, já faz
vídeo, né, no seu TikTok de uma maneira muito natural. Então, enquanto quando o Vídeo Brasil começou, isso tinha um equipamento, era caro e era mais difícil, todo mundo hoje em dia sabe, de certa maneira, se autorrepresentar também e faz isso de uma maneira muito tranquila. Então, eu acho que o trabalho, né, da ocupação também tem um pouco isso, né, das pessoas estarem, né, são trabalhos feitos com câmera de celular. Então, a tecnologia permitiu isso, que na história do Vídeo Brasil é importante, do quanto o Vídeo Brasil também apostou nessa ideia da tecnologia e da importância de se pensar sobre a tecnologia. O que eu acho muito legal é o quanto também o Vídeo Brasil percebeu que não dava, né, no mundo da arte contemporânea para falar só sobre isso. Então, eu também gosto muito que, sei lá, a gente entra aqui e a gente vê aquelas esculturas do libanês, como... do Ali Cherry, que, sabe, são quase pré-históricas no sentido de, né, nos desafiarem, não é essa coisa super da tecnologia. Então, também é importante o Vídeo Brasil ter tido essa sensibilidade de desacelerar um pouco, né, que eu acho que a gente vive também hoje em dia esse momento que está todo mundo conectado, está todo mundo usando tecnologia, então isso tem que estar o tempo todo. Eu acho que também questionar a tecnologia, até por essas obras que são mais convencionais ou, sei lá, manuais, né, que eu acho que é a melhor palavra, é muito legal, porque aí você também não fica só dentro desse lugar, porque também tem isso, né? A gente está num momento onde tudo acontece na Meta, né, que é a dona do Facebook, no TikTok, ou seja, nessas big techs que nos controlam o tempo todo, né? Então, eu acho que também tem que ter esse outro lado. Agora, no caso aqui desses trabalhos, são trabalhos que estão desafiando isso também, né? Sim. Estou pensando no... em que tem uma expressão porque... até, desculpa te interromper, mas que eu acho também às vezes legal a gente pensar nela, mas que é uma expressão que eu ouvi de um professor da Bahia esses dias, o André Lemos, que ele chama de ética da desconexão, né? Então, dessa necessidade da gente, de vez em quando, não estar conectado, né? Que eu acho que nisso que o Vídeo Brasil também é muito legal de ter esses trabalhos que eu chamei, brincando, de pré-históricos, mas porque é para a gente não estar o tempo inteiro olhando para as telas, né? Eu acho que isso é uma conquista, digamos assim. Uhum. Sim, mas é muito interessante voltar também, porque o vídeo se tornou algo realmente inflacionado, né? É muito interessante ver que ainda dá para voltar para o vídeo e de forma muito crítica, que o vídeo é um instrumento, porque ele está em todo lugar, mas não está onde deveria estar, porque a gente viu o próprio o Martírio, do Vincent Carrel, são filmes de denúncia que, quando você assiste, você pensa, mas como assim? Por que ninguém filmou isso? Por que isso não vazou? Então, eu acho que tem um excesso de produção de autorrepresentações pessoais e íntimas, mas é muito difícil achar os canais para que as obras de denúncia cheguem ao público, que é o caso desses filmes. Porque é muito importante, inclusive, simbolicamente, para os movimentos, que as pessoas entendam que, enfim, que entendam que são movimentos não violentos e que respondem a necessidades muito básicas do ser humano. Então, eles não são representados de maneira nenhuma, nem na esquerda, nem, é claro, não são representados no mainstream, mas eu acho que tem pouca representação esses processos são ainda muito criminalizados. E tem uma questão de linguagem desse Conte Isso que é muito especial, eu acho, porque é um vídeo que tem uma fotografia, claro, ele foi gravado de noite e tem a fotografia e a edição é sobre o anonimato. Então, tem esses corpos que se juntam, é como se fosse realmente um fazer coletivo, e tem toda essa estrutura dos sons, dos barulhos, a gente escuta vozes, mas a gente não identifica nem a língua. Parece que é quase algo não
não quero usar esse termo, mas, enfim, é muito bonito, é como se fosse um fazer coletivo meio abstrato, porque eles não podem deixar que os outros os vejam. Então, mesmo o filme, ele oculta. É um filme sobre lampejos, sobre coreografias de luzes. É muito bonito isso, porque enfatiza essa invisibilização e a necessidade para que eles consigam chegar até o fim do que eles estão fazendo sem ser interrompidos pela polícia. E, no caso que eles sejam interrompidos, eu sei que o vídeo é uma ferramenta muito importante, principalmente câmeras que possam ser vistas, para limitar a violência policial durante as ocupações. E aí você também traz um elemento que eu acho importante falar, que é também da maneira como o Vídeo Brasil se organiza. Por que esse trabalho foi visto? Porque houve um edital aberto onde qualquer pessoa pode se inscrever. Porque, digamos que, para esse trabalho chegar numa Bienal de São Paulo, por exemplo, basicamente ele teria que estar numa galeria de arte comercial. Porque é assim que os curadores, infelizmente, de certa maneira, salvo raras exceções, trabalham, indo nas feiras, indo... Então, quando você tem um edital aberto, onde qualquer pessoa pode se inscrever, esses coletivos eles ganham espaço. Tenho certeza que a família Stronger também é a mesma coisa. São trabalhos que não estariam em exibição aqui. A Nurit, a mesma coisa. Essa artista israelense também ela não é representada por galeria, mandou lá de Israel uma proposta e o trabalho entrou. Então, eu acho também que aí, pensando na história do Vídeo Brasil, o quanto ele oxigenou esse lugar, esse circuito, né? De não ser um espaço que copia os modelos e as narrativas mais óbvias, né? E isso é essencial, porque essas histórias são necessárias. Muitas vezes elas estão em lugares, né? Enfim, a família Stronger tinha um site, até busquei para ver, eu acho que está desatualizado, mas, enfim, não são coisas que um curador costuma pesquisar. E aí, quando você recebe, né, essas informações aqui pelo edital, aí a equipe curatorial vai olhar tudo e vai ter essa sensibilidade de falar, isso é uma história, é experimentação da linguagem, tem conteúdo importante, ou seja, não está pensando, esse trabalho vai vender ou não vai vender, né? Porque já ouvi várias vezes que tem curador que vai visitar artista e que o curador comenta mas você precisa colocar na moldura porque senão não vai vender, né? O tipo de comentário que sabe, assim, totalmente limitante e estúpido. Eu acho que essa coisa da chamada aberta, sempre falo, é um grande feito do Vídeo Brasil e configura um sentido local bem específico, porque na medida em que você divulga a chamada em vários lugares do sul, enfim, do sul geopolítico, é muito interessante como isso retrata dimensões locais, ou seja, não hegemônicas. E a partir disso, esse ser o ponto de partida da curadoria, eu acho que é uma situação bem específica, não acontece muito, porque demanda muito trabalho, coragem, trabalho de comissões, que esse ano foram 6, mas 2 curadores, foram 8 pessoas. Quantos inscritos esse ano, Solange? Mais de 2.000, ou mais de... Ou seja, que curador de uma Bienal convencional vai ver 2.300 trabalhos, né? Enfim, é muito raro. Sim, e são trabalhos que às vezes não passaram por nenhum crivo. Então, eu acho que isso traz realmente uma dimensão local que é muito pouco considerado no mundo da arte, mesmo, enfim. E a gente viu, né, no filme anterior sobre os artistas que apareciam na história do Vídeo Brasil, muitos deles no seu início de carreira, né, com trabalhos simples, digamos assim, no sentido de que não tinham a dimensão que tem hoje. E vários deles depois em documenta, né, em exposições que têm outra dimensão. Mas o Vídeo Brasil, eu acho que essa a aposta na experimentação, na criação, ela é essencial para isso, né? E é bonito também porque tem vários artistas que escreveram, que foram construindo
suas carreiras independentes, obviamente, do Vídeo Brasil, mas que estão no acervo com vários trabalhos. Então, dá para percorrer trajetórias de alguns, como o Ali Sheri, como o próprio Akram Zaatari, que são artistas do Líbano, que no Brasil, acho que, enfim, não tinha muito contexto, né, para conseguir. São intercâmbios muito férteis com os próprios, enfim, formação de artistas e olhares. Quando eu fiz a seleção, eu me ressenti disso, porque assim, eu sei que existe essa relação entre o Vídeo Brasil e o Oriente Médio e a África, que são muito importantes e que outras instituições, né, sei lá, vamos pensar a Bienal de São Paulo, finalmente, o ano passado, a maioria de curadores negros, né, uma presença significativa de artistas negros, mas isso não era prática, né? E aqui já há quanto tempo que a Bizi, uma curadora africana, aparece aí falando, ou seja, são relações já, né, de muito tempo, mas é uma percepção que a Solange tem, a gente tem que dar esse crédito, dessas alianças, né? Eu acho que as alianças são importantes, né? A aliança não era com o mercado, que é em geral o que acontece, né? Porque, vamos falar a verdade, a Bienal de Veneza é caríssimo, né? As galerias os artistas que querem participar não têm budget para ir para lá. E aí, como é que eles vão conseguir, sei lá, $30 mil para uma obra? A galeria vai pagar. Então, se um grupo, um coletivo sem terra, nunca vai chegar na Bienal de Veneza nesse sentido, porque não vai ter quem vai bancar, né, um trabalho deles. Esses são os filtros que a gente deve falar. Agora, são as alianças. Eles preferem fazer uma Bienal com esse tipo de aliança, com grandes galerias, né, com o mercado. E a opção, e aí, claro que a gente também tem que dar o crédito para o SESC, porque eu acho que o SESC viabilizou essas alianças nesses últimos anos todos, né, e o Danilo, que aparece aqui, né, no filme também, né, de ter tido essa sensibilidade de saber que, né, da importância que houve nesses últimos anos em relação, né, a essas alianças que eram feitas. Então, é muito importante essa parceria entre o Vídeo Brasil e o SESC. Sim, claro. Porque assim é incrível como a arte tende, e o mundo da arte hegemônico tende a repetir, né? É difícil sair desses caminhos. Acho que é algo quase artesanal, e são caminhos abertos desde, enfim, os anos 90 pela Solange, em parceria com o SESC, com o Danilo, enfim, aberto em várias direções. Você tem o filão do Líbano, que deu, enfim, no acervo, não só na América Latina, não, enfim, tem. Mas isso, a gente vê que essas alianças, de certa maneira, também estão implodindo em alguns lugares, porque pega a Documenta. A Documenta se aliou a um certo grupo, que agora, por conta, justamente na guerra, né, do genocídio na Palestina, houve toda uma debandada da comissão de seleção, existe o risco da Documenta não existir. Então, né, essas alianças, elas também têm o seu preço, e isso é muito complexo, né? A gente podia Sim. Oi? Não, desse. Sim, gente. Alguém conhecia já esses trabalhos? Alguém quer pontuar? Uma informação. Esses trabalhos todos, não apenas esses daqui, mas de todo esse repertório que o Vídeo Brasil tem trabalhado ao longo desses 40 anos, todas essas obras ficam na videoteca, e ela está aqui durante a Bienal, aqui no SESC, nesse lugar, e as pessoas podem acessar, pesquisar. A ideia de manter um acervo é justamente para permitir que pessoas possam perceber essa produção desse lugar do mundo que ainda é um pouco tangenciada das grandes mostras, como o Fábio e a Ale estão falando. Então, assim, não apenas as obras em si que você pode assistir, mas também no banco de dados, onde a gente cria, com uma equipe de pesquisador, uma rede de informação que é atualizada permanentemente e recontextualizada essas obras, né?
e, além disso, as entrevistas com todos os artistas. Isso eu acho que é uma coisa relevante, importante. Fica estranho falar bem do próprio trabalho que eu faço, mas que não é sozinha, claro, tem uma equipe para isso, mas uma coisa que é fundamental, até levando em consideração tudo isso que foi colocado aqui, essa distância desse projeto do Vídeo Brasil, como tem alguns outros no mesmo caminho, em alguns lugares, poucos, infelizmente, do mundo, mas que tem como perspectiva não apenas iluminar o trabalho de artistas, mas essas pesquisas, mas de criar uma grande rede, né? Uma grande rede conectada, que esse é o trabalho fundamental nesses países do mundo, e que aí a tecnologia ajudou bastante, que é uma forma da gente ficar conectado graças à tecnologia de comunicação, à internet, mas é criar esse banco gigantesco sobre artistas, sobre obras nesses lugares do mundo, mas principalmente conectando instituições nesses lugares do mundo, assim, né? Então, o Vídeo Brasil consegue fazer esse trabalho até hoje. Quando eu falo Vídeo Brasil, eu estou falando da Bienal, e aí estou falando também do SESC, porque o SESC foi um encorajador fundamental desse trabalho, um país que não tem políticas públicas, infelizmente, até hoje, que olhe para essa questão, né, a questão da pesquisa, da memória. Nessa edição, a gente está falando particularmente da questão da memória. Então, criar esse banco de dados e as entrevistas e depoimentos dos artistas, que é um exercício que a gente faz desde a 5ª edição do Vídeo Brasil, quando a gente começou a ter acesso mais fácil a equipamentos. Então, isso se tornou uma rotina quase que obsessiva. Muita gente fica, por que tem que gravar tudo? Tem pelo entendimento do isolamento que esses artistas sempre sofreram, né? Você não vê essa inserção de artistas desse lugar. É claro que isso mudou. E, se isso mudou, você vê artistas como alguns que foram mencionados aqui pelo Fábio e pela Lê hoje no circuito global das artes, como o ACRAN e tantos outros, diz respeito a esse lugar. Eu não tenho o menor pudor e constrangimento de mostrar aí a importância desse trabalho, né, de trazer esses artistas e fazer com que eles entrem num outro circuito maior, através dessa insistência, né, de fazer essas vitrines com visibilidade, trazendo exposições grandes, investindo em mídia, que aí o SESC foi super importante, de entender a importância de visibilizar esses trabalhos usando essas estruturas do mainstream, por exemplo, né? Então, esse é um trabalho de construção, de modificar um pouco essa coisa, de chegar onde a gente está percebendo hoje, que o Fábio levantou muito bem. Por exemplo, a Bienal de São Paulo, finalmente, trabalhando com esse conceito de Sul, olhando para a África, olhando para o Brasil profundo, trazendo curadores negros. Isso eu fico muito feliz de ver que, finalmente, esse trabalho que a gente tem feito há 30 anos, porque os 10 primeiros anos foram anos dedicados à produção nacional, a levantar essa produção no Brasil, e depois, quando abriu para o mundo, imediatamente, logo na primeira edição internacional, eu tive um insight, não me pergunte muito bem como, mas, assim, de entender. Primeiro, eu tinha uma curiosidade muito grande, pessoal, de conhecer, de querer conhecer a África e a América Latina, especialmente a África, porque eu venho lá da Bahia, então a África, culturalmente, me diz muito respeito. Então, quando eu pensei em internacionalizar o festival, eu queria entender a produção desses lugares do mundo e queria colocar junto. Primeiro, porque eu não via em nenhum lugar, em nenhuma grande exposição, nada de América Latina, nada. Isso eu estou falando, claro, há 30 anos atrás, mudou muito. Mas dizia muito respeito a essa curiosidade pessoal
e que eu fui percebendo que era um dado de realidade. Você não conhecia essa produção, não conheciam os artistas, não conheciam as instituições. Tinha as dificuldades inteiras, inclusive de deslocamento, né? Você ir fazer pesquisa na África era tipo uma aventura que todo mundo dizia: você é louca, o que você vai fazer na África? O que tem lá? Quem são as pessoas? Então, isso mudou muito ao longo desses 40 anos, nessa insistência e mostrar a riqueza dessa produção, que é extraordinária, né? E daí fazer as mesmas estratégias, convidar curadores. A ideia de convidar curadores ou diretores de museus ou instituições ao redor do mundo, principalmente da Europa e Estados Unidos, para ver esse trabalho, era uma estratégia pensada. Esses caras precisam conhecer esse trabalho. Então, eles vêm para cá, convidam para o júri pessoas chaves importantes para poder ampliar, no mínimo, ampliar esse repertório e diminuir esse gap absurdo entre norte e sul. Então, esse é o esforço, né? Mostrar o trabalho dessas pessoas, por exemplo, insistir com a ideia de open call é fundamental, porque o acaso é importante. Você não trabalhar apenas com artistas chancelados pelo circuito, para mim isso é fundamental, e dar oportunidade de artista que conseguiu ver lá um edital na internet, ele estando lá no Benin ou numa cidade aqui na América Latina, ele inscreve e ele corre o risco real, sério, como sempre acontece, de ser selecionado para uma grande mostra. Então, isso dá o frescor da Bienal, eu acho. Acho que a grande diferença é você não somente trabalhar é a surpresa que o Open Call traz, né? Claro que tem uma dose de risco. Os curadores convidados que eu convido para trabalhar comigo, alguns ficam, puxa, mas ficam um pouco assustados, né? O que eu vou encontrar aqui? Então, para mim, é justamente o contrário, a delícia de descobrir o que eu vou encontrar, né? Mas eu acho que tem uma coisa só que, além de tudo que você falou, que é que o Vídeo Brasil não é um evento. A Bienal, ou quando era um festival, ele não era um evento. Então, essa ideia de ter o acervo acessível num lugar para pesquisadores é essencial, porque a gente não tem isso, né? Você vai na Bienal de São Paulo, você não vai rever um trabalho que estava lá, sei lá, nos anos 70, ou quando quer que seja. Ao passo que o Vídeo Brasil, se você quer ver qualquer dos vídeos que foram exibidos aqui nos últimos tempos, né, eles estão disponíveis para pesquisadores na sede do Vídeo Brasil. Neste momento estão aqui, felizmente, mas é algo que é muito importante que a gente tenha, né, essa disponibilidade, porque é isso também que fomenta a pesquisa, uma criação independente. Então, não é só um evento, né? Hoje em dia, sei lá, existem centenas de bienais no mundo, mas são raras as bienais que não são só porque né, eu acho muito ruim essa coisa das bienais que existem por aí, que assim, o curador vai, faz uma bienal, no dia seguinte que abriu, ele vai embora e nunca mais volta para a bienal. Então, sabe, é um conceito de você está aqui cuidando, fazendo os programas públicos o tempo inteiro, né, fomentando um debate, que isso aqui vai ficar registrado em algum momento, algum pesquisador vai assistir, ou seja, é uma outra ideia, né, de pensar arte. Então, acho que esse é essencial. Sim, que nada imediatista, tem toda uma... E a gente fez recortes por área geopolítica, eu junto com o Eduardo de Jesus, que participou dessa história, enfim, em várias edições. Uhum. E é muito interessante ver também esses recortes cronológicos, porque, enfim, a gente está aqui no acervo, foi um trabalho para essa exposição, e é muito interessante ver os temas das diversas áreas. É um mergulho histórico e geográfico, geopolítico, que permite cruzamentos que ainda são muito inexplorados. É por isso que eu quis trazer essa questão queer, porque, gente, se tem algo que foi empoderado no Brasil, é essa questão, né? A maior parada gay do mundo, né? Onde você anda aqui no centro de São Paulo tem muito, na Paulista, né? Casais de todas as possibilidades.
E é muito legal que o Vídeo Brasil tenha sido permeável a isso nesses últimos tempos. Assim como o Sem Terra também. Se existe um movimento que continua sendo inovador, né? O maior produtor de arroz orgânico no mundo são os Sem Terra. Então, é muito legal a gente, né, ter isso dentro de um lugar que é da arte, mas que não é só da arte, né? Eu acho que isso também é muito bom. Sim, que tem essa dimensão política. Exatamente. Que é muito única e demanda muito esforço, muita resistência, porque... Claro, porque para manter um acervo desses, né, essas tecnologias todas, né, que se transformam o tempo inteiro, então também é um investimento imenso. Gente, então ninguém quer colocar. Eu gostei muito do filme que você escolheu, do Queer, né? Que eu fiz um trabalho agora na Bahia, na Universidade da Conquista, UESB, num congresso Desfazendo Gênero, que eu levei um recorte fotográfico das primeiras paradas gay de São Paulo, né? E foi bem interessante, assim, porque eu sou um homem cis branco e eu tive que me colocar de forma muito fotográfica, né? Assim, para não entrar em algum tipo de conflito, assim, porque são lugares que você tem que tomar cuidado na fala, né? Sem ofender ou se sair ofendido. E quando você fala periferia, na periferia essa galera é muito violentada, né? Eles levam muita porrada, né? O bicho aqui no centro é diferente, é mais leve do que na periferia. E quando você fala do pastor, né, que é o pai da família, né, é bem interessante isso, né? Ele tem muito amor. Então acho que ele enxerga dessa forma, não enxerga da forma do gênero, enxerga da forma do amor. É só isso. Mas eu acho que o que você falou tem a ver com o que a gente também estava discutindo aqui, né? Ou seja, essa afirmação da alegria, que também é do amor, faz parte muito desse lugar que a gente está, né? É um lugar de afeto, é um lugar, né, de afirmação, e esses outros lugares aí que se contrapõem a isso são discursos de ódio, né? Não por acaso o tal gabinete lá que criava fake news é o gabinete do ódio. Então são polarizações mesmo que a gente vive, mas felizmente a gente está num lugar cor-de-rosa, né? Como aqui as camisas, né? A bolsa, os catálogos, né? Ou seja, existe um lugar que tem essa afetividade que é muito legal. Empatia. Empatia. Sim. Essa palavra é essencial. E só para fechar, eu acho, sem querer fechar, mas assim, que a empatia é a chave de de um olhar empático que sai da etnografia e vai para o afeto. Eu acho que é uma chave de alguns desses filmes, quase todos. Porque eu acho que esse termo etnografia ele é incorreto para falar disso, porque justamente a etnografia ela tem esse dado quase científico, né, de você que é muito diferente, inclusive, da etnografia contemporânea, digamos assim, né? Sim, mas é o ponto de partida, que é claro, com todas as torções e as críticas, mas a gente não pode... Sim. Mas eu acho que essa ideia da empatia hoje ela realmente é a chave, porque todos esses trabalhos aqui eles estão comprometidos, né, com o objeto. Então é como se o sujeito e o objeto fossem uma coisa só. E eu acho que isso é essencial. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito legal.